Sejam bem-vindos, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirma novas parcelas do auxílio emergencial. Peço que você me acompanhe aqui para entender. Diante da gravidade da crise, o governo federal decidiu estender o auxílio emergencial a trabalhadores informais e autônomos por mais 2 meses. Segundo fontes da equipe econômica, tudo indica que serão mais 2 parcelas. Vou pedir que você já compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. São milhões de brasileiros que estão aguardando. Essas notícias foram publicadas hoje. Vou pedir que, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber essas informações. Eu sou Osias Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Sexta-feira agitada aqui. Muitas informações, vou dividir em blocos para que as pessoas vejam apenas aquilo que lhes interessa. Para quem não acompanha, a informação também foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro durante sua live semanal, transmitida aí nas redes sociais, de quinta-feira. O presidente afirmou nessa quinta-feira, ontem, dia 4 de junho, que foi acertado o pagamento de mais 2 parcelas do auxílio emergencial com um valor inferior aos atuais R$ 600. O auxílio foi aprovado pelo Congresso Nacional em abril e prevê o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais, integrantes aí do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Mais de 59 milhões tiveram o benefício aprovado. O valor ainda não foi anunciado pelo governo. O presidente também anunciou um possível aumento do valor do Bolsa Família, pago a 14 milhões em situação de pobreza extrema. O valor do eventual aumento ainda será anunciado, garantiu o presidente, sem especificar nada. Portanto, surpresas aí para quem recebe o Bolsa Família. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o calendário do Bolsa Família. Ao que tudo indica, os beneficiários do Bolsa Família, o público real, público-alvo para receber benefícios assistenciais do governo, vai haver um aumento do valor. O Bolsa Família hoje é algo pago aí em torno de R$ 188, não chega a R$ 200 quem recebe aí. Portanto, o valor médio é de R$ 191, a família recebe, portanto, o Bolsa Família. Eles vão ter surpresas aí, vai haver um aumento. No mais, a proposta que será enviada para o Congresso, já que o valor da redução da ajuda federal estão definidas na lei que criou o programa, que foi sancionado em abril. Então, portanto, dentro da lei já existe uma abertura ali para que houvesse feita essa redução, caso necessário, assim como dentro da lei se fala também sobre a extensão desse processo, uma vez que o problema da pandemia continua. O presidente Jair Bolsonaro já havia confirmado que tinha negociado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a prorrogação dos repasses, mas ainda não oficializou o novo valor. Nos últimos dias, técnicos do governo analisaram a melhor opção para pagar a parcela de R$ 600, mais 3 parcelas de R$ 200 ou 2 de R$ 300. Essa última opção ganhou força nos últimos dias, de acordo com interlocuções com o ministro da Economia. Uma fonte disse que o governo caminha nessa solução. A possibilidade de propor mais 3 parcelas de 200, no entanto, ainda não está fora da mesa. A ideia de não acabar de vez com o auxílio emergencial tem sido discutido por integrantes do governo há pelo menos 2 semanas. O ministro da Economia defendia suavizar a queda do programa, ou seja, retirar o benefício aos poucos. Segundo dados do Tesouro Nacional, a previsão de gastos com a ajuda a informais é de 152,64 bilhões de reais. Até agora, o governo já desembolsou 76,86 bilhões de reais com o programa, cuja a terceira parcela ainda começará a ser paga. O benefício é a maior despesa aí do rol de ações da União para tentar diminuir os efeitos da pandemia do coronavírus.
o que tem saído em todos os jornais e revistas, que foi publicado ontem no finalzinho da noite, hoje pela manhã e tarde, nessa sexta-feira, dia 5/6 de 2020, para você que segue aqui o canal, o auxílio emergencial deve ter 2 parcelas aí de R$300, é o mais provável. A terceira parcela ainda não tem uma definição, o governo anunciou o pagamento aqui, ou melhor, o cronograma de pagamentos, mas não colocou o calendário. Eu peço que você já se inscreva e ative o sininho das notificações. Esse calendário deve sair na segunda-feira ou mais tardar, quando aí no caso, o presidente da Caixa Econômica Federal costuma fazer uma transmissão ao vivo. Nem todas as pessoas têm condições de acompanhar. As transmissões são de meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora, é bem complicado. A gente separa ali as partes mais significativas para trazer para vocês aqui. Então, compartilhe nas redes sociais, já deixa um like, o que tudo indica aí. R$300 mais 2 parcelas garantidas para o auxílio emergencial. E é claro, o público do Bolsa Família, uma nova surpresa, um aumento no Bolsa Família, como eu disse aqui, os atuais valores, em torno de R$191 é o Bolsa Família. Pessoal, para não ficar muito comprido o vídeo, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Quero agradecer a todos que sempre seguem o canal, hoje sexta-feira, deixar aqui um forte abraço para todo mundo, e mais uma vez, pedir que Deus abençoe as nossas famílias, desejar aqui um ótimo final de semana, lembrando que continuam os pagamentos aí da segunda parcela do auxílio emergencial, não se preocupe, o valor só é devolvido para os cofres públicos se ficar parado ali por 90 dias. Então, se ficar 3 meses sem movimentação, esse dinheiro volta para o Estado. Então, não é necessário correria, vamos evitar correr até as agências para evitar o contágio do coronavírus. Não chegamos ao pico dessa pandemia ainda, infelizmente temos passamos de 30 mil mortes no Brasil, e com a chegada aqui do tempo mais frio, nós estamos chegando naquele período em que os cuidados devem ser redobrados na higiene pessoal. Infelizmente, muito tempo, as pessoas aí tendo que ficar em casa, aquela situação toda, as pessoas já não acreditavam mais, começaram a facilitar as coisas, e infelizmente isso tem chegado agora para as cidades do interior. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, e as cidades aqui, o entorno, a UTI aqui na minha cidade, por exemplo, já está com a sua lotação máxima. Só não está com a lotação máxima porque morreram 2 idosos ontem, então surgiu 2 vagas, só que ao entorno da minha cidade tem várias cidades menores, e todas elas utilizam o mesmo hospital. Então é uma situação estranha, nós temos que evitar nesse momento de ficar doentes. As pessoas não morrem, mas quem garante, né? Algumas pessoas têm a facilidade, não vão sentir tanto, outras vão sentir mais. O que a gente quer é que ninguém tenha esse problema em casa, então vamos redobrar os cuidados aí. Lá no comecinho eu lembrava que eu pedia para as pessoas chegar em casa, quem foi para a rua, trocar de roupa, se possível tomar um banho, deixar o calçado para o lado de fora, fazer a higiene das mãos, lavar as mãos, fazer o uso do álcool. Que os nossos idosos e crianças fiquem em casa. Esse ano de 2020, ainda temos muito aqui por vir ainda, e vamos continuar seguindo em frente. As pessoas confundem as coisas quando a gente fala para ficar em casa, as pessoas, tá falando para não trabalhar, não é essa a questão. Sai apenas para trabalhar e o mínimo possível. Vá ao mercado, não precisa ir a família inteira, o cachorro, o filho, o cunhado, o genro, o vizinho, né? Precisa de uma Kombi, não é? Vai uma pessoa só da família, evite ficar indo de sacolinha e buscar, eu lembrei que tem que comprar um açúcar, tem que comprar o feijão. Faça uma lista, vá uma vez no mercado. Conversei com meu sogro hoje, que já tem aí seus 69 anos de idade. Ele falou, faz 1 mês que eu não vou no mercado. Falei para ele, nós também temos saído o mínimo possível. Então faça a sua parte, vamos garantir aí com que as coisas realmente tenham uma noção. Um povo brasileiro forte, vamos mostrar aí. Hoje teve um comentário aqui do presidente dos Estados Unidos, para não seguirem exemplos como o do Brasil, que estão passando por problemas sérios. É complicado a gente ser visto como um mau exemplo lá fora, mas aqui, pelo menos eu que trabalho com
Às vezes você não me conhece, está aqui só de passagem. Eu trabalho ajudando as pessoas com previdência social, com o INSS há mais de 15 anos, ou para 16 anos agora, no final desse ano, completo 16 anos. E a gente sabe da condição das famílias, a gente conhece cada um, cada história, quem fala a verdade, quem não fala. Situações tristes a gente passa. Recentemente eu vi uma situação, não quero nem comentar, situação de morte, situação de doença, entre outros. A gente busca não trazer isso para dentro de casa. As pessoas ficam doentes, a gente compreende que a situação não é fácil. E num momento como esse da pandemia, que a gente tem que evitar o contágio, exige um isolamento social, nós continuamos trabalhando, atendendo pelo telefone, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, fazendo esse trabalho bacana. Eu continuo aqui nesse enfrentamento, buscando as informações diariamente, tentando explicar às pessoas. E graças a Deus, a gente tem tido aqui sempre um retorno com isso. Retorno como? As pessoas têm deixado seus comentários, e através desses comentários a gente busca informação. Por que a gente busca informação? Sei que você assiste jornal, assiste televisão, rádio, e é tudo muito solto, as pessoas às vezes veem aquela coisa corrida, não tem a condição de repassar. Aqui você tem condição de ver o vídeo novamente. Eu sou uma pessoa comum, assim como você. Felizmente eu tenho acesso à informação e tenho condição de ajudar as pessoas através dessa informação. Vou continuar com esse trabalho. Mas eu peço a você, se tiver condição, chegado o fim de semana, fique em casa. Nós vamos ter muito momento para comemorar, para que a nossa vida aí, ela tem que ser comemorada não só em dias especiais, mas todos os dias. Sei que muita gente sente falta aí de sair, participar de reuniões, família, amigos, mas é um momento difícil. Não é culpa do governo, as pessoas culpam o governo do estado, o governo federal. É uma crise mundial. E está faltando união. As pessoas querem colocar um lado, insistem em ficar em um lado, ou o lado A, B, ou o lado A, ou o lado C, ou em cima do muro. Isso não existe. Nós somos brasileiros e temos que mostrar que nós somos uma nação aqui, que juntos nós temos que provar que nós somos pessoas inteligentes. Vamos cuidar da nossa vida. Mas a aula tem que voltar. Poxa, no momento de maior dificuldade aqui, nós nem alcançamos o pico ainda, se fala uma bobagem dessas. O comércio tem que reabrir. O comércio nunca fechou, pelo menos aqui no interior paulista, onde a gente vive. Agora que nós estamos vendo aí esse enfrentamento, o comércio nunca fechou, a portinha sempre esteve aberta. É um momento em que as pessoas, desde o mais rico ao mais pobre, todos vão sofrer com essa situação. Todos. O empresário vai sofrer, o mais carente vai sofrer. Não tem acesso à informação, não tem acesso à internet. É um momento que todos nós vamos colocar as cartas na mesa. Lembramos que as filas, pessoas morrendo ali nos corredores dos hospitais, já acontecia antes da pandemia. Essas pessoas hoje estão sofrendo em casa e muitas pessoas se utilizam disso para falar bobagem. Então, vamos pedir a Deus um pouco de consciência. Nós precisamos agora de união. Deus abençoe as nossas famílias. Tem matéria bombando aqui, eu vou trazer para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês.